canal. Hoje não é um vídeo muito bom. Na verdade, um vídeo é sempre bom, né? Mas hoje não é bom porque hoje é o caso sobre a Vitória Maniblocks. E tipo assim, é um caso que é um caso sobre a Vitória. E eu vou estar com minhas duas primas. Oi. Oi. Duas primas não, né? Uma irmã e uma prima. Eita, cara. E o pai. Não, pai não, né? Eu não tem como chamar aquilo de pai. É mais para genitor, né? A Vitória, ela gostava de gravar vídeo. Tipo assim, ela era uma pessoa que gosta de gravar vídeo. E que os vídeos dela eram sempre legal. Fala, Mariana. Olha, eu como a prima mais velha, antes eu tinha 1 ano quando meu primo nasceu. Desculpa ter desviado, eu assisti a Vitória Maniblocks desde cedo. E o Jack, no caso o Jorge, ele. Eu vou chamar ele pelo nome porque eu não quero chamar ele nem de pai nem de genitor, porque ele não merece ser chamado nem de genitor, não. O Jorge, ele é um exemplo de como fazer seu filho se matar. Porque, cara, a Vitória foi muito forte de ter aguentado esse pai, porque ele fazia, não abuso sexual direto, mas ela disse que ele era manipulador. Ela também disse que quando ela tinha 11 anos, ela falou que ela já tinha corpo e tudo. O pai dela obrigou ela a tirar a roupa na frente dele e ela disse que ela estava tentando se tampar, mas ele não deixava. Ou seja, já sabem, né? Pedófilo do cacete. Ainda por cima de bater na mãe dela nela, ele ainda era pedófilo, esse cão. Não, desculpa, gente. Desculpa. Eu falei palavrão aí, desculpa, mas o Jorge é um exemplo de como não ser chamado de pai. Porque, cara, esse caso é simplesmente absurdo. O pior é que a Vitória lançou aquela música do Marretão, tava na cara. Não tava assim tanto na cara, mas depois que eu fiquei sabendo do caso, começou a ter um clima pesado. Cada vez que eu ouço aquela música, cara, é absurdo. Dá assim uma tristeza no coração, dá um clima pesado mesmo. E esse caso, eu não sei o que falar. Desculpa pro Jorge. Eu sei que tem provas que tem tudo, mas desculpa pro Jorge se isso for. Eu. É só. Gente, eu sei que com certeza não vai ser, mas desculpa pro Jorge se o que a Vitória falou não for verdade, mas. Cara, se for, Jorge, eu te odeio, cara. Como você pode fazer isso com sua própria filha e esposa? Mas enfim, Marco pode começar a sua fala de novo. E o Marretão é tipo assim, é uma música boa. Antes era de boa ouvir, mas agora, como a Mariana disse, o clima pesou, porque era um pedido de socorro. A gente era muito novo para saber que aquilo era um pedido de socorro. Eu fiquei sabendo da Vitória Maniblocks deste caso. E o Marretão fala tipo assim, deixa eu ser livre, deixa eu escapar. Porque vocês já sabem, né? Aquilo era um pedido, deixa ela ser livre e escapar. Mas nesse caso, o genitor, talvez, eu acho que não deixava não. Acho não, né? Não deixava. E além disso, a Vitória tinha. A Ana tinha. Ela tinha. Ela tinha. Ela tinha. Ela tinha. Ela tinha proteção.
Mas do Jorge ficava se aproximando da casa. Pode continuar, Mariana. Cara, sabe o pior disso? O Jorge, ele era motorista do... Peraí. Deixa eu só O lembrar. Jorge era motorista do Conselho Tutelar. E por causa disso, não, a justiça quase não foi feita, cara. A justiça cagou pro caso do Jorge. E inclusive o Conselho Tutelar, que deveria se chamar Conselho Inútil em alguns casos, né? Porque o Conselho Tutelar é sim útil em vários casos, mas em alguns meninos é mais fácil matar o pai do que matar a pessoa que te fez mal do que esperar o Conselho Tutelar te ajudar. Porque, cara, o caso da Vitória, além de ser absurdo, o Jorge ainda está sendo protegido pelo Conselho Tutelar, cara. Deu um ódio tão grande do Conselho Tutelar e do Jorge. Assim, cara, mano, não tem como explicar isso não. Eu não sei que é um caso que passou há muito tempo, mas mesmo assim ele precisa continuar sendo falado. Eu sei que é um caso assim que já passou muito tempo, mas cara, a gente precisa falar mais sobre esse caso, porque senão ele vai ser esquecido junto com a Vitória Maniblocks. E eu acho horrível como naquela época a gente achava que elas naquele vídeo de pronunciamento que elas fizeram, que a mãe da Vitória e a Vitória fizeram, elas disseram que desenvolveram depressão e tudo. A gente achou que era por as teorias que o Jack ele tinha morrido, mas não. Não era pela morte do Jack, sim pela presença dele. Assim, Jack, você foi um pai horrível. Nem dá pra chamar de pai, né? Vamos chamar ele só de Jorge. Jorge foi um genitor horrível pra Vitória Maniblocks. Assim, Vitória, se você estiver vendo isso, mesmo que seja com poucas probabilidades, porque o canal do Marco Antônio, que ele é meu primo, ele é muito pequeno. Olha, saiba que a gente está sempre do seu lado e que a gente, mesmo sendo canal pequeno, a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Olha, eu peço que a partir desse momento os menores se retirem, porque a gente vai começar a falar dos assuntos mais pesados que já aconteceram, que é o genitor da Vitória já fez com ela. Então, se você for menor de 13 anos, por favor, se retire desse vídeo. Pode assistir, né? Se tiver coragem. É. Se tiver coragem não, pode assistir, porque é um vídeo para crianças. Pra saber mais, né, da Vitória. Porque a Vitória é uma pessoa legal. E ela é uma pessoa assim. Ela é uma pessoa que ela não merece receber esses maus tratamentos. Ela é uma pessoa assim. Me perdi, pode continuar, Mariana. Cara, sabe o pior? Nem é o pior não. Sabe um detalhe dessa história? A Vitória tá se recuperando depois disso tudo, depois de todo apoio. Tanto que ela pintou o cabelo. Pintou muito bonitinho. Do que estranhamente parecia uma bandeira de uma sexualidade. Cara, eu não lembro qual parecia, mas se eu não me engano era a bandeira bi, se eu não me engano. E o povo ao invés de falar do caso, tá falando disso, tá dizendo assim, ai, será que a Vitória é bissexual? Cara, isso é assunto de se falar? Se a menina for, deixa ela quieta, cara. Ela tem 16 anos, 16 ou mais, não sei. Ela já tem idade pra escolher o que ela quer fazer da vida. E cara, para de julgar a menina. Deixa ela pintar o cabelo dela quieta. Enfim. E ainda por cima, eu não sei se vocês viram o vídeo da ambulância que a Vitória Maniblocks acabou parando no hospital antes dela pintar o cabelo. Por causa que ela teve uma crise de pânico nível 4, se eu não me engano. E a normal é 2.
E ela tava repetindo, meu pai vai me matar, meu pai vai me matar. Cara, e o pior é a mãe dela falando, calma filha, a mamãe tá aqui. É de quebrar o coração, viu? Cara, o George é um monstro. Em vez do Felca tá fazendo alguma coisa, ele só falou mesmo do Ítalo Santos. Foi o máximo mesmo que ele fez pra proteger as pessoas. Agora, quanto à Vitória, que é um caso pior do que do Ítalo Santos, eles não falam nada. Nada. Não, os casos não devem ser comparados, porque eu sei que a Vitória é um caso que, se for considerar em menos prazo, é um caso assim mais importante, mas esse bagulho do Ítalo Santos foi muito pesado, porque envolveu vários jovens que... Marco Antônio, você sabe muito sobre o caso do Ítalo Santos? Só sei que o Felca denunciou ele. Então, eu vou resumir aqui o que aconteceu no caso do Ítalo Santos. Ítalo Santos privando as crianças de comer para ficar bonitas, entre aspas. Ítalo Santos forçando elas a ter relacionamentos. Ítalo Santos fazendo um monte de coisa bosta. E eu tô grato que ele foi parar na polícia. Agora tá dando o pão que o cão deu pra ele. Hã? Agora tá comendo o pão que o cão deu pra ele. Cara, mas assim, tomara que o George, que aconteça a mesma coisa que foi pela convolução do caso do Orelha, cara, porque fizeram macumba e tudo. Tomara que o George receba um bando de macumba pra esse viadinho morrer logo. Porque quem faz isso com a própria esposa e filha não merece ser chamado de homem, não, é viado. Porque, cara, vai você, Marco Antônio. Deixa eu me recuperar aqui da minha sanidade antes que eu comece a xingar aquele maldito. Deixa eu entender. Deixa eu entender não, né? Eu não sei de tudo. Mas tipo assim, precisava disso? Não precisava. Tinha que ser um pai. Deveria cuidar da mãe, da filha. Mas, tipo assim, não tem isso. Não tem. Marcos, você tá querendo falar? Por quê? Porque o cara não tem motivo o cara fazer isso daí. Ou a infância dele foi um inferno. Desculpa. Mas a infância dele ou foi muito ruim pra ele estar fazendo isso daí. Ou ele era só burro mesmo pra ter feito isso daí. Continua. Cara, eu não tenho mais o que falar não, porque senão eu vou começar a xingar horror naquele viado lá. Nem eu, pior. Então, gente, talvez a gente volte a fazer um novo vídeo sobre isso, porque agora a gente tá tendo muita pouca sanidade pra continuar falando. Quando a gente tiver mais sanidade hoje ainda, a gente continua falando Talvez hoje, talvez amanhã. Mas, cara, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, até essa parte, por favor, cara, não precisa se você não quiser, mas curte e se inscreve pra esse canal e esse vídeo chegar a outras pessoas. Não é obrigatório, se você não quiser, tudo bem, se você não gostou, tudo bem. Afinal, o YouTube vai recomendar o tipo de canal que você dá like e se inscreve, né? Mas, por favor, se você ter gostado desse vídeo, se inscreve e dá like. Talvez amanhã a gente poste outro vídeo, ou então até hoje. Então, tchau, beijo da Mari. beijo do Marco. E beijo da Malu também aqui, que ficou quieto o tempo Que todo. ficou muda. Ficou mudo o tempo todo. Fala aí do O próximo vídeo. próximo vídeo. Eles me mandaram cala a boca. Mandei nada não, cala a boca. Mandamos não. Porque eles. O meu avô não mandou eu falar alguma Tchau, coisa. gente. Tchau. Tchau. Beijo.